Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Na verdade, esse é o terceiro programa de uma série. Nós começamos falando sobre ser uma nova criatura, falamos sobre receber uma nova vida e o programa de hoje fala sobre uma nova vida que dá fruto. O desejo do nosso coração é que a sua vida possa frutificar muito em Deus e que você, ao receber a palavra, a mensagem do Evangelho, tenha a vida totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos ampliar esse conhecimento aqui no Evangelho de João, capítulo 15, e eu espero que isso mude a sua realidade, tá ok? Você que gosta do programa O Caminho da Vida, nos ajude. Pega o teu telefone e peça para que alguém sintonize aqui nesse canal com você, ou então divulgue os nossos vídeos na internet através do nosso canal no Facebook, que é facebook.ocaminhodavida.com.br, ou também através do YouTube, youtube.com/programa O Caminho da Vida. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial, nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, dia. infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e o tema do nosso programa hoje é uma vida que dá fruto. A sua vida tem produzido muitos frutos para Deus? Você é uma pessoa que tem produzido frutos para Deus? Esse é o tema do programa e nós vamos ampliar isso. Produzir frutos, pastores, tem alguma coisa a ver com levar outra pessoa a conhecer a Cristo? Se não, que tipo de fruto que Jesus está se referindo na sua mensagem? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, que nós lemos, falando que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e aquele que está ligado nele dá muitos frutos. Quais são os frutos? Essas metáforas que Jesus usa são excelentes para fazer com que a gente entenda um pouco melhor como funciona a realidade no mundo espiritual. E ele utiliza muito metáforas da agricultura, até porque era a realidade do povo na época local. Uma das coisas que eu sempre pensei enquanto adolescente é que quando ele falava acerca de produzir frutos, ele estava dizendo justamente acerca dessa pergunta, levar outra pessoa para conhecer a Jesus, através do seu testemunho. E aí quando eu comecei a estudar melhor a Bíblia, a gente começou a ler e tive pastores que me orientaram nisso, o pastor Eliseu inclusive, eu me deparei, por exemplo, com Lucas capítulo 3, versículo 8, quando João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí ele continua conversando, 2 versículos mais para frente, os que estão ao redor perguntam, as multidões perguntam, o que havemos, pois, de fazer? E no versículo seguinte ele diz que frutos são esses. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E aí chegam outros perguntando, e a gente, o que deve fazer? Os publicanos. Não cobre além do estipulado. E os soldados perguntam, e nós? Não aceitem... Não sejam violentos. Isso, não aceitem suborno contra o inocente. Coisas assim. Então a gente percebe que o fruto não tem a ver com levar outra pessoa a Cristo. O fruto tem a ver com apresentar mudança na sua própria vida. Aquele que furtava, não furte mais, como Paulo, por exemplo, fala em Efésios. Antes, trabalhem com suas mãos para ter com que ajudar o necessitado. Fale a verdade, não minta mais. Coisas assim. Mudança de comportamento. É a ideia do texto de, também usando uma parábola, uma metáfora do agricultor. O ramo está enxertado na videira. Se esse ramo não produz fruto, então ele é arrancado para que ele dê espaço para aqueles que vão produzir frutos. Agora, se esse ramo não produz fruto, provavelmente é porque não tem seiva dentro dele. Então, estar em Jesus é condição fundamental para que eu possa apresentar essas mudanças, e não o contrário.
Estar em Jesus, eu dou fruto porque eu estou conectado à videira. Estar em Jesus é condição fundamental para que eu dê fruto. Poderíamos definir então que se dá muito fruto seria basicamente aquela a aplicação que João Batista usou. Frutos dignos do arrependimento. Frutos que mostram que você agora tem uma nova vida. Seria isso? Eu creio que tudo que a vida nova vai produzir, tudo que a vida nova da nova criatura vai produzir. Mas é interessante que ouvindo o pastor Luiz Henrique falando e tal, Sim. mas ao mesmo tempo a produção desses frutos dignos de arrependimento, frutos de uma nova vida, vai produzir também o fruto de levar o evangelho a outras pessoas. Então outras pessoas são alcançadas, então não só, porque às vezes a pessoa pode achar, não, vai produzir fruto é só quando leva a gente a Jesus. Não só quando leva, mas primeiro produzir com a própria vida, coisas que são do reino de Deus na vida, mas então a consequência disso, outras vidas serão alcançadas. Sim, pelo testemunho do próprio evangelho, né? Por que então a frutificação é tão imprescindível assim? Por que nós vemos várias conotações nas Escrituras, vários textos das Escrituras falando sobre a necessidade de darmos frutos? O próprio Jesus fala que vocês precisam ir e dar fruto e o fruto precisa permanecer. O que significa isso? O versículo 2, eu pelo menos, eu confesso assim, eu não tenho visto ele ser tão tratado assim na primeira parte. A gente já vai para a segunda parte e tal, mas Jesus é claro, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Então, por que dar fruto é imprescindível? Porque se é ramo ligado à videira, recebe essa seiva que o pastor disse ali, que simbolicamente é a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, então necessariamente terá que haver produção de frutos. Eu me lembro até da questão da figueira, que Jesus vai procurar fruto, não acha e amaldiçoa aquela... E ela seca. Então, por que é imprescindível? Porque é natural que uma vida nova produza coisas na vida nova. Então, um ramo que não produz fruto é um ramo doente, que ele está com algum problema e ele precisa ser tratado mesmo. O pastor Luiz Henrique usou a palavra conexão. Então, ele não está conectado, tem alguma coisa que está falhando e não é na videira. Não é, a videira funciona muito bem, obrigado. É a ideia a seiva está disponível e o ramo, se estiver conectado, a seiva recebe desse ramo e, como consequência natural, ele dá fruto. Portanto, não é que o fruto está sendo cobrado, mas é que o fruto é a consequência natural de se ter uma vida transformada. Ninguém que consegue encontrar-se com Deus permanece na sua posição de arrogância. Estamos estudando Efésios na nossa igreja nas quintas-feiras. Uma das coisas que a gente percebe é que Paulo fala acerca da necessidade da humildade. E a humildade é uma consequência natural do encontro com Deus. Quando alguém que acha que é muito grande, que acha que é muita coisa, encontra-se com o Deus Supremo Criador do Universo, tem uma noção de quem Ele é, tem uma noção de quem nós somos, não dá para permanecer igual. É consequência natural disso você se quebrantar. Você chorar, se arrepender do que você fez de errado contra esse Deus que te deu tanto. E aí é consequência natural mudar a sua vida, que é o fruto. O fruto, portanto, é a consequência natural de um fato. Então não é que você está sendo cobrado porque você tem que dar frutos. É que se você não der frutos, é porque você não está conectado. E no caso, pode alguém que não está ligado à videira produzir frutos? O versículo 5, Jesus diz, sem mim... Nada podeis fazer. Nada poder. Vamos discutir um pouco. Interpretando a palavra desta forma, se não tem Cristo, como é que é a pergunta? Se pode alguém, por acaso, que não está ligado à videira, produzir fruto? Não. Jesus condiciona. Sem mim, nada podeis fazer. Eu creio que pessoas que não conhecem Jesus, não têm temor do Senhor, não têm o princípio da palavra, nada, pode fazer coisas boas. E podem mudar seus comportamentos. Não, pode fazer coisas boas e tal, não tem nada a ver, mas acontece que tem uma diferença. Jesus está falando de fruto permanente, aí todo o capítulo vai tratar disso. São frutos e frutos permanentes, não estão condicionados a nenhuma circunstância, não visam alguma coisa, um benefício. O que eu percebo também é que nas Escrituras nós entendemos, por exemplo, sobre a graça comum, aquilo que Deus derrama, o mandato cultural que Ele derramou sobre a humanidade, onde as pessoas vão fazer coisas boas e vão também trabalhar. Não são apenas os crentes que fazem coisas boas, não são apenas os crentes que administram bem, não são apenas os crentes que são bons médicos, enfim, tem muitas pessoas que mesmo não crendo em Jesus fazem coisas boas, mas elas não são frutos do seu arrependimento. Elas são
obra da graça comum de Deus, que derramou sabedoria sobre todos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E às vezes até essas pessoas que agem no politicamente correto, elas estão fazendo isso como uma autojustificação, ou seja, isso tornou-se o seu Deus, isso tornou-se o seu próprio pecado, até a sua própria bondade. O lema do nosso programa, o versículo base do nosso programa é João 14,6, que diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero ressaltar esse final. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitas pessoas que dão fruto, o senhor falou da questão da consciência e tal, há muitas pessoas que dão fruto na tentativa de aplacar a sua consciência, na tentativa de se achegar a Deus através das suas obras boas. É aquela ideia que é comumente pregada de que você tem que fazer por merecer. E com isso você mata a graça. E a salvação é pela graça. Portanto, assim, aqueles que tentam dar frutos para chegar até Deus, mas João 14,6 deixa claro, Jesus é o único caminho, as nossas boas obras nunca vão levar por si só ao Senhor. E quem pode julgar se o fruto é verdadeiramente fruto ou se não é, pastor? Eu creio que só Deus, né? Só Deus que conhece as intenções. É Hebreus 4,12 que fala da palavra, que é viva e eficaz. Ele é capaz de discernir os pensamentos e até os propósitos do coração. Então, como o pastor Luiz Henrique acabou de falar, eu posso até fazer coisas para me justificar e tal, mas Deus está vendo qual é a intenção do meu coração. Só Deus pode. Capaz de olhar para dentro de nós, Ele que vai ter que fazer isso mesmo. Inclusive, é interessante, uma história, uma parábola que pode ser aplicada aqui nesse ponto, pelo menos em parte, quando ele fala acerca da diferença de joio e trigo. O próprio Senhor fala assim, não deixa que os anjos no final vão colher exatamente o trigo, para que não corra o risco de você, querendo arrancar o joio, arranque o trigo junto. Isso é verdade. Então só Ele está habilitado para fazer isso. Nós vamos continuar um pouquinho mais com esse tema depois no próximo bloco. Nesse bloco já acabou o nosso tempo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bom para você, tá ok? Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, lembrando para você que o tema do nosso programa hoje é uma vida que dá fruto. Você tem produzido para Jesus. Falamos no primeiro bloco sobre o que são esses frutos, se alguém pode produzir não estando em Jesus e quais são as consequências de nós não termos esse fruto. E agora nós vamos ampliar um pouquinho esse tema. Pastores, essa ideia de que todo ramo que estando em Jesus não der fruto é cortado fora, significa que é possível uma pessoa perder a sua salvação? São dois assuntos diferentes. É uma pergunta meio polêmica até, mas os assuntos são distintos, né? Uma coisa é você falar acerca de comportamento. A outra coisa é você falar acerca de salvação. Se comportamento fosse intrinsecamente ligado à salvação, no sentido de você tem que fazer para que seja salvo, então o caminho estaria aberto também para a perca da salvação. Mas não é o caso. Ele não está falando para acerca de ser salvo ou não ser salvo, ou ser salvo, permanecer salvo ou não. Não está falando acerca disso. Está falando acerca do seu comportamento. E aqui ele está dizendo para aquelas pessoas que fazem parte do grupo, aquelas pessoas que estão no meio, vou colocar nos dias de hoje, estão no meio dos cristãos. Na época ela fazia parte do povo judeu, por exemplo. E que não apresentavam um coração voltado para o Senhor. Aquelas pessoas que não apresentavam uma vida de quem tinha Deus como Senhor. Então, essas, apesar de fazerem parte do povo judeu, é como se Deus estivesse dizendo, essas eu lançarei fora e vamos trazer para os dias de hoje. Frequente a igreja que você quiser. Se você
não tiver uma vida transformada pela seiva que só vem da videira, então não adianta espernear. No último dia, Deus vai olhar e vai falar: aparta-te de mim, nunca te conheci. Porque o Senhor Jesus diz em João 6,37: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E mais outro texto, em João 8,12: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas será a luz da vida. O ramo que está conectado, ligado à videira, realmente pertence a essa videira. O que Jesus está dizendo é aquele que não produz fruto justamente porque não há essa conexão. E aí, então, nesse sentido, é que ele está dizendo que será lançado fora. Mas quem é salvo, quem está ligado a Cristo Jesus, de modo algum pode perder a salvação, porque é o Senhor Jesus quem oferece a salvação. Já que o senhor falou de João, eu também estou com João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Com Jesus falando das suas ovelhas. Sim, benção. É importante a gente frisar bem isso aqui, que não se pode perder a salvação. Na verdade, John MacArthur diz que se pudéssemos perder a salvação, efetivamente a perderíamos. Né? Mas nós como somos passíveis desta perda. Campeões na arte de pecar e de fazer bobagens. Né? Agora, no aspecto de produzir frutos, é fácil para o cristão produzir frutos? Isso tem a ver conosco mesmo? É algo que Cristo opera em nós através da conversão e após a conversão? Nós mesmos, podemos produzir esses frutos? Gálatas 2:20 foi lembrado aí já eu acho que no programa passado, sim, por você, quando a gente estava falando exatamente sobre a nova vida. E eu creio que a resposta para isso é justamente Cristo vivendo. Cristo vivendo que vai levar o homem e a mulher a produzir esses frutos. É Cristo que na ação do seu Espírito, a ação do Espírito Santo, nos comunica as características do seu fruto, que traduz na nossa vida daquela forma amor, alegria, paz. Então, Cristo vivendo em mim, pelo menos eu vejo dessa forma. Não eu próprio, mas é Ele. Eu não vou conseguir. Uma vez, eu acho que eu já até falei aqui, um aconselhamento, uma pessoa me disse: mas eu não consigo perdoar. E eu disse: nem eu. Mas o senhor, pastor, nós mesmos não conseguimos perdoar, amar de fato, ter compaixão. Quem vai fazer através de nós é justamente a pessoa de Cristo Jesus. Sim. Eu gosto da ideia do apóstolo Paulo também, quando ele coloca da luta que ele passa consigo. No texto de Romanos, no capítulo 7, ele diz: eu sei, versículo 18, que em mim não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Isso dá uma ideia do tamanho da luta interna que o apóstolo Paulo passava entre saber o que deveria fazer e saber o que não deveria fazer e colocar os dois nos seus devidos lugares. Então não é fácil ao cristão, sem dúvida nenhuma não é fácil ao cristão. E a chave é essa. A chave, como eu preguei domingo passado agora na minha igreja, eu falei que sem Deus na sua vida, você jamais vai estar habilitado a fazer o que deve. É por isso que você precisa de Jesus, para amar sua esposa como você deve, para lidar com o dinheiro como você deve, para dar atenção às pessoas como você deve, para viver a vida como você deve. Distante de Deus, todo o seu esforço será em vão. É Ele quem renova nossas forças, porque essa luta não é fácil. Ninguém vence essa luta, ninguém, a não ser o próprio Deus. E nós, por nós mesmos, não temos essa força, né? Nós precisamos dessa entrega total. Como nós falamos dos programas anteriores, como o próprio apóstolo Paulo reafirma lá em Gálatas 2:20, dizendo: olha, o viver que eu tenho agora, esse viver de renúncia, esse viver que envolve sofrimento, esse viver que envolve abrir mão, esse viver que envolve perder o status quo que ele havia perdido, enfim, esse viver que Cristo quer que eu viva só é possível através de Cristo em minha vida. Eu lembro-me que uma vez o pastor Edmund Spiker, eu fui numa programação chamada Fermata, não sei se alguns conhecem aqui, é um trabalho para pastores muito bom. E o pastor Edmund Spiker, ele falou: olha, somente uma pessoa consegue viver a vida cristã, e essa pessoa é Cristo. Não somos nós. Nós só conseguimos viver a vida cristã quando nós estamos imersos em Cristo, quando Jesus toma conta da nossa vida, quando nós realmente não vivemos mais para nós mesmos, mas temos essa entrega a Cristo Jesus. Então realmente não é muito fácil, né, pastor? Não. O apóstolo Paulo diz que ele prosseguia para o alvo
deixando as coisas que para trás ficavam. E caminhando. Exatamente, que era um processo, por não Sim. ser fácil, é um dia de cada dia, uma luta, um desafio. E aí que está a diferença. Se é feito em função da religião, a pessoa vai desistir, vai se cansar. Então já vou aproveitar nisso que o senhor falou, feito em função da religião. O que dizer para aquela pessoa que primeiro quer produzir o fruto para depois se aproximar de Jesus? Aquela que fala, não, eu preciso melhorar. Quando eu ficar boa, quando eu fizer isso, aquilo, aí eu vou para Jesus. O que dizer para essa pessoa? Porque eu não quero ser um falso. Sendo do jeito que eu sou muito melhor do que muitos que estão aí na igreja. Todos esses argumentos. E na verdade é mesmo. Tem muitos dentro da igreja que estão na religião e que não estão justamente produzindo esses frutos dignos de arrependimento. E aí a causa é escândalo ao evangelho. Mas eu usaria para pessoas assim o texto de João, capítulo 15, versículos 15 a 16. Jesus dizendo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, é um processo. Primeiro, a chegar-se ao Senhor para ser transformado dia a dia, e aí Ele ir fazendo com que a minha vida seja usada como instrumento na mão dEle, e não uma purificação. Porque se fosse assim, então não precisaria a crucificação de Cristo, não precisaria o sacrifício. Porque a pessoa, então, ela ia merecer, deixando tudo primeiro, se aperfeiçoando, se tornando uma pessoa perfeita, para depois chegar e dizer, agora eu vou começar uma nova vida. E é justamente o contrário. Eu creio que a graça da coisa, a graça da graça é justamente isso, é pegar o pecador caído e ir transformando aquela coisa bonita de tornar alguém que era das trevas, do mal e tal, alguém filho da luz. Amém. Eu gosto muito da letra do hino número 74, do Inário Novo Cântico, que é o que a gente utiliza na nossa igreja. Ele, no refrão, ele diz: eu venho como estou, sim, venho como estou. Porque Jesus morreu por mim morreu, eu venho como estou. É a ideia de você se achegar a Ele como você está e deixar que Ele transforme. O papel da transformação não é um papel nosso, é um papel que se inicia nele. É um papel que tem a nossa participação, mas que se inicia nele. Ele é a origem de toda transformação. Então não adianta querer melhorar. Como eu falei já no comentário no blog anterior, querer melhorar é querer chegar a Deus por si só. Isso é impossível, é querer chegar à lua de escada, é impossível, não vai dar conta. É importante nós sabermos que é Jesus quem governa a nossa vida. Uma vida frutífera é uma vida ligada à videira, ligada à seiva da videira. Se você quiser produzir frutos verdadeiros, autênticos, dignos de arrependimento, frutos de transformação de vida, só tem uma maneira: estar com a vida completamente ligada na pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós vamos voltar aqui com o programa Caminho da Vida. O pastor Eliseu vai orar por você, pedindo para que Deus torne você uma pessoa frutífera em Cristo Jesus, tá ok? Só aguarde um minutinho, nós já voltamos. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Meu desejo é que esse programa tenha te abençoado, de maneira que você possa produzir frutos em Cristo Jesus. Nós vamos ficar agora com uma oração. O pastor Eliseu irá orar por nós e a próxima semana nós voltamos com o programa Caminho da Vida, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Eliseu. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar ao Senhor por causa da Tua palavra que nos alimenta, que nos orienta e também que fala a respeito de Jesus, Teu Filho, e mostra o verdadeiro caminho da salvação. Então abençoa essa mensagem discutida, hoje debatida, a Tua palavra, que mostra que nós podemos
produzir frutos, não por méritos próprios, mas por causa da tua ação nas nossas vidas. Então ajuda aquela vida que porventura esteja desanimada, Senhor, que ela encontre em Cristo Jesus um novo ânimo e possa realmente servir ao Senhor de todo o coração. Restaura este lar, Deus, que este lar possa produzir frutos através do testemunho e apontar para a salvação que há em Cristo Jesus. No nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor. Céus então se abrirão pra Jesus.